Esse é o segundo capítulo do Evangelho. Meu reino é deste mundo. E a gente teve, não sei se você lembra, nós tivemos o nome dele, uma pessoa que veio fazer uma palestra muito legal sobre a estrutura do Evangelho, lá no Amário, 11 anos atrás. E ele estava explicando exatamente um pouco da sequência, apesar do Evangelho ser uma obra da codificação, que teoricamente não é para você ler, né, sequencialmente, é muito mais um livro de reflexão, e para você fazer uma oração em casa ou em qualquer outro ambiente, abrir em determinada página e tentar capturar um pouco da mensagem. Mas existe, é interessante porque falar, toda mensagem, um capítulo, dá uma olhada no que vem antes, vem depois, porque existe um fluxo de mensagens, né? Não são simplesmente jogadas na obra, né? Você vê que o primeiro capítulo, por isso que eu coloquei esses três, no primeiro capítulo, né, para aqueles que talvez não conhecem tão bem a obra, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo é a visão do Novo Testamento com a visão espírita, né? Muito baseado em passagens do Mestre Jesus, contados através de mensagens com tópicos que formam os pilares do nosso comportamento, das leis divinas, assim. É uma obra muito gostosa. Eu vou colocar aqui. Será que o pessoal ouve bem? Então, é, então, o primeiro capítulo do Evangelho, e vou te falar, a introdução é linda. A introdução, essa realmente é uma obra especial, né? Que conta exatamente a estrutura que vem pela frente nessa obra. Mas o primeiro capítulo fala, não instruir a lei. Mostra um pouquinho o papel da obra que Jesus veio trazer na experiência dele aqui, nesse marco que é que ele tenta estabelecer, né, através do cristianismo, mas o cristianismo puro de Jesus, na sua experiência aqui na Terra. E o segundo capítulo é esse, meu reino não é deste mundo. E o terceiro, já viu, há muitas moradas na casa do meu pai. A hora que se junta esses três, ele conta um pouquinho o papel, né, que ele vem. Efetivamente, onde nós vamos explorar hoje, qual é a relação entre estar aqui encarnado, vivendo 100% de forma material, mas com uma conexão efetivamente com a origem, né, com o espaço. E mais perguntando no terceiro, ele diz, olha, não pensa que fica só nesse planeta aqui não e nós aqui. Né? O negócio é muito mais amplo. É muito mais complexo a estrutura do universo. Então, eu sempre... E aí, depois que essa pessoa viu o Eletrônico, apareceu no Cartas e contou um pouquinho isso, realmente, para mim, obviamente que não são sequências de 3 em 3, mas ajuda a entender por que os tópicos vêm, e é uma evolução interessante depois ao longo se eu não me engano, são 27 capítulos. É uma evolução que se faz de um tema para outro. Bom, hoje nós vamos falar sobre meu reino não é deste mundo, aí se puder passar, pessoal. E ele começa, eu sei que está mínimo, mas não se preocupe, porque é uma frase muito pequena e muito conhecida. Ele explica muito uma passagem do Novo Testamento, que quando Pilatos pergunta para Jesus se ele é um rei, e ele diz, o meu reino não é desse mundo. Ele nem responde sim nem não, e diz, olha, efetivamente, você está buscando aí um reino, não, o meu não é daqui. Né? E óbvio, você estava falando com, se não me engano, era um governador da região, naquele momento, se não me engano, da Galileia, que tinha um poder muito grande, porque já era o Império Romano dominando toda a região. E, obviamente, a relação que se fazia é se é alguma autoridade, né? E aí ele diz, olha, se tiver alguma autoridade, não é daqui, aliás, estou chegando agora, né? Justamente começar a estabelecer um novo padrão. Então, é interessante porque
de novo, o segundo capítulo traz essa que é talvez uma das principais mensagens que Jesus nos trouxe na sua experiência terrena. Nesse momento que Jesus... E é importante também a gente situar a forma como ele colocava os seus ensinamentos com a situação do momento, né? Vocês vão possivelmente lembrar que era um momento, e olhando um pouquinho mais ali o Velho Testamento, era um momento em que se tinha muito pouca noção do futuro, ou pelo menos se explorava muito pouco, né, o caminho mais extenso de cada um aqui, né? E talvez aqueles que dominavam um pouco mais religião nesse momento prestavam muito pouca atenção. Existiam os profetas que acabavam tendo até um papel um pouco mais de gurus e observadores do que ninguém conseguia observar, e que é depois pauta de um subcapítulos aqui do Evangelho. Mas mais do que nunca, quando Jesus, apesar de não ter essa exploração, quando ele vem falar sobre esses temas que a gente viu, que é principalmente esse aqui, meu reino não é deste mundo, e o próximo capítulo, que é há muitas moradas na casa do Pai, ele vem colocar essa relação entre uma eternidade que a gente talvez não conhecia até então, né? E ele vem colocar mais do que nunca que, olha, há um outro mundo. Na verdade, há uma complexidade de mundos e, mais do que nunca, há uma relação entre eles. Você imagina, ele não era de forma nenhuma discutido. E aí começa a trazer para a gente, né, dentro dessa noção de vida futura, completamente diferente. Vou dizer para você, até agora, a gente não entende muito bem, né? E quando eu digo entende muito bem, ainda não direciona o nosso comportamento atual. Porque foi isso que ele pediu para que a gente fizesse. Quando ele mostra um futuro, ele mostra a gente, a mesma pessoa. E aí, se é aquela mesma pessoa, o que eu faço hoje tem resultado lá na frente. Então, se eu tinha, por algum motivo, a sensação de que era um espaço muito curto de tempo que eu vivia e que independia ali do que eu ia fazer, talvez dependesse para alguns que eram mais religiosos, tribunais específicos, céu e inferno, seja lá o que for, ele dizia, olha, não existia muito uma preocupação, que é o que ele vem trazer como preocupação primordial. Toma cuidado agora, cuide-se agora. É como se fosse aquele médico que no começo da nossa vida diz, olha, procura ficar saudável desde o início, e lá na frente você vai sofrer menos, né? E ele veio aqui, eu acho, muito mais com essa mensagem, mas obviamente como sendo o médico da alma, né? E óbvio que ele vem e estabelece essa relação com algo muito mais amplo, né? Dizendo, olha, existem mundos. E aí, bom tempo depois, né, 1850 anos depois, vem o que ele chama de, talvez, a estrutura mais científica de tudo que ele disse através da obra da codificação, que já é de 1850, você vê, que vem mostrar efetivamente como isso funciona. Talvez o principal objetivo das obras que formaram essa doutrina espírita, e o Evangelho é uma delas, vem justamente mostrar, falar, olha, então, já que alguns de vocês já conhecem essa relação, ou têm mais afinidade com essa relação de mundos que se relacionam, agora eu vou efetivamente mostrar como eles se comunicam, de que forma eles interagem, obviamente, aí como funciona uma série de coisas aí para frente. As leis universais, a relação, o nosso trânsito entre um mundo e outro, e aí são várias obras que vêm literalmente explicar isso de uma forma estruturada. E essa era, né? Então, Jesus vem primeiro mostrar uma relação com uma vida futura que não era de forma nenhuma explorada,
e se era explorada, ela era explorada muito mais com essa visão do vidente, né, ou então o que era muito utilizado na época pré-Jesus, que era interpretador de sonhos, né, que era muito, tive um sonho, aí você achava lá um fulano que, isso quer dizer, nada disso, nada de errado com isso, que são coisas interpretadas até hoje, não? Mas óbvio que ali se colocava só na mão de pouquíssimos a possibilidade de olhar para isso, mas de uma forma muito mística, não de uma forma usual, comum, que todos nós, na verdade, precisamos entender, né? E aí Jesus vem dizendo, olha, tem um negócio aí muito mais amplo para todos nós, né? E o Espiritismo vem tentar dizer, olha, e é assim que ele funciona, né? Assim que essa relação ela se estabelece. Se você pegar desde né, ou seja, desde que surgiu essa estrutura da doutrina, em 1850 até hoje, essas obras todas que vêm, através de uma série de mensageiros do mestre ajudando a explicar, elas vêm muito mais tentando fazer com que a gente crie um arcabouço de talvez dois movimentos. Um é a comprovação, por exemplo, tem o Chico Xavier é muito conhecido por talvez dois grandes trabalhos, né? Aquele volume enorme de livros que ele escreveu e um conjunto também enorme de psicografia que ele fez através de atendimentos públicos aonde ele trabalhou. E isso com um intuito muito forte de mostrar para, tá vendo? Ó, essa relação, o filho de fulano que desencarnou, a mãe, o pai, está aqui, está se comunicando, essa relação existe assim, e aí você voltava nas obras da codificação, aquilo já estava ali colocado de uma forma um pouco mais estruturada, por exemplo, nos livros dos médiuns, que mostra como é que é essa relação no trabalho, os tipos de mediunidade, assim por diante, ou o livro dos Espíritos tem uma sequência de 900 perguntas e respostas, que justamente é como se fosse um bate-papo entre o interlocutor e aquele espírito superior que está tentando passar para a gente uma série de informações, ou seja, é um conjunto gigantesco de coisas para dizer, olha, gente, eu quero que no momento em que vocês se sentirem perdidos, principalmente com as perguntas existenciais, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, a gente está tentando te mostrar aqui como é que funciona. Como é que eu ajo todo dia, como é que eu aguento viver a vida que eu estou vivendo, como é que eu lido com as minhas angústias, as minhas ansiedades, né? Eu estou te mostrando aqui, ó. Da onde vem isso que eu sinto, da onde... Ou seja, são talvez subsídios que a gente tem para poder caminhar, cada um de nós, né? a nossa jornada. Bom, fica também grande propósito. Aliás, hoje, quando fui abrir a palestra na tela, precisa nada, porque está aumentando e tal. Mas mais do que nunca, voltando àquela conversa de Pilatos com Jesus, o que ele estabelece naquele momento é um negócio muito interessante. Nós vamos ver já num texto, num testemunho, todo capítulo do Evangelho, no final você tem ali testemunhos de espíritos com experiência naquele tema que a gente acabou de olhar, que vem colocar um pouco e relatar um pouco, para justamente fechar de uma forma testemunial. O que ele... E aí, de novo, você é rei, né? E ele diz, olha, o meu reino é desse mundo, e ele mostra que o reino, na verdade, ou a realeza, ela não está definitivamente no estabelecimento de alguém ter um reino. O que ele está falando é da realeza moral, que é diferente. Então, você imagina, pegar né, uma situação em que a autoridade ela tinha talvez alguns poucos componentes, ou ela era política, ou religiosa, ou militar, e aí vem uma pessoa ali e diz, olha, não é bem assim, a realeza, na verdade, de verdade, para Deus, é essa realeza moral, e essa não acaba nunca. Essa, ela caminha todos os mundos e ela fica com você pro resto da eternidade. É um negócio meio bagunçado, né? Porque, imagina, todo mundo acostumado, o rei que é rei porque ele é filho do outro rei e era príncipe antes e assim. Agora, de repente, vem alguém e fala, não,
todo mundo pode ser uma realeza, né? Desde que faça o desenvolvimento moral. E aí o desenvolvimento moral espalhado numa série de coisas que ele tentou mostrar para a gente, né? E mais do que nunca mostrar para a gente, né? Pouco ficou de apenas retórica de Jesus. Aliás, ele não deixou nada escrito, né? Ele fez, através do exemplo dele, que outros relataram boa parte da base de tudo isso que ele está colocando. Então, é a hora que ele fala o meu reino desse mundo, a palavra reino, ela se transforma em dois aqui. Não é o reino que a gente conhece, que foi a pergunta de uma autoridade, né? E o outro é, efetivamente, que ele diz que é a realeza moral, aquele que se destaca com o que você carrega ao longo da sua eternidade. Você imagina, ao longo da sua eternidade, que era algo que nem se discutia. Né? Agora ficou melhor ainda, né? E aí o que ele pede é para que a gente, então, de uma certa forma, comece a olhar com um outro ponto de vista tudo que a gente conhecia até então. Você vê, esse negócio é tão profundo, é tão simples e profundo ao mesmo tempo, que até hoje nós estamos tentando entender o que ele colocou lá atrás. E mudar o ponto de vista é justamente olhar isso de uma forma mais ampla. E o que ele quis dizer de forma mais ampla é: imagina o que você está fazendo agora, carregando isso ao longo da eternidade. Eu lembro uma vez foram me ensinar, quando surgiu o e-mail, caramba, ó, agora mostrei definitivamente. Aliás, tem uma parênteses aqui. O primeiro e-mail que eu tive, eu morava fora do Brasil. Eu recebi o e-mail, e todo mundo falou: agora eu me comunicar com os meus amigos não tinham e-mail. O e-mail foi um negócio disso. Parecia quando você. Parece que o primeiro telefone que chegou no Brasil foi um só, né? Acho que era do Barão de Mauá. O que ele falava? Então, mas quando surgiu o e-mail, eu lembro que aí eu fui trabalhar numa empresa, o cara falou: imagina que você vai escrever um e-mail. O perigo era tão grande das pessoas se comunicarem através de e-mail. Imagina que o e-mail que você vai escrever vai sair na primeira página do jornal amanhã. Então, toma cuidado com você. Eu nunca esqueci disso. É mesmo, imagina. Então, eu nunca esqueci, mas também mudou a forma. Tem que lançar um e-mail lá, se for para a página do jornal, ou eu preso, mas todo mundo está embora. Né? O que ele pede para a gente fazer, nesse ponto de vista mais amplo, é todas as suas atitudes, nesse momento agora, seus pensamentos, as suas palavras, seus sentimentos, as suas relações. Imagina você carregando isso para o resto da eternidade. Cara, não é um negócio meio... Que cuidado você vai tomar com todo mundo que está à sua volta? Que cuidado você vai tomar com cada coisa que você fala? Que cuidado você vai tomar com cada coisa que você pensa? Aliás, é outra discussão. A gente acha que você não tem controle do pensamento. Pois é, tem. Isso que é chato, né? Seria melhor que não tivesse. Aí, quando eu percebi, já foi. E o que ele diz é isso: olha, o que você fizer agora, você vai carregar. Então, sabe, aquela noção que eu tinha de, olha, fez. Começa a distinguir um pouco o destino mais na sua mão do que no simples destino. Né? Começa a dizer, olha, quem constrói cada passo que você dá é você mesmo. Então, o que eu quero que você entenda nessa... Não eu, né? Eu ainda não entendi. É justamente essa visão, por isso que ele chama desse ponto de vista. Já perceba que cada passo que você dá vai mostrar o seu caminho. Então, se eu digo que existem reinos ou muitas moradas na casa de meu pai, em uma delas você tem um pouco mais de consciência do que você tem na outra. Então, em algum lugar, você vai entender efetivamente o caminho que você trilhou. Ou então, você vai perceber onde você está. E aí eu vou te dizer, olha, você está aqui porque você que caminhou. Eu tive uma conversa semana retrasada com um amigo meu que disse assim: poxa, eu não tive escolha. É óbvio, existem situações na vida que parecem que eu não tenho escolha. E aí, todas essas perguntas existenciais que a gente tem, elas tentam ser respondidas exatamente pela essa minha jornada em vida, que é essa visão muito mais ampla. Aliás, eu lembro um trecho em que se pergunta como é que eu tenho uma sensação
de um momento futuro que ainda não chegou, ou pelo menos da tendência daquele movimento futuro que não chegou. Eles dizem que é exatamente por essa visão mais ampla. É a mesma coisa se você olhar por cima de uma floresta, você vai ver um movimento muito maior do que você consegue ver ali iniciado na floresta. Então, aquele movimento maior te faz ver. Então, o que ele pede aqui é que a gente abra o nosso coração para entender isso de uma forma um pouco maior. E aí eu não fico tão preso nas experiências que eu estou tendo agora, mas ao mesmo tempo eu tomo cuidado de cada uma delas. Porque senão fica parecendo também que, como é a eternidade, e eu tenho toda a chance do mundo de errar, então dane-se. Né? Depois eu vejo. Não é isso que ele pede. Mas a única coisa que ele diz, olha, o que você fizer hoje determina quem você é amanhã. Né? Porque o que você é hoje é alguma coisa que você fez. Que você fez ontem. Bom, e ele continua nessa discussão do ponto de vista. Foi? Foi. Foi. Continua mais um? Não. Ele continua nessa visão do ponto de vista que ele diz, olha, essa noção de que é uma continuidade sem interrupção, apenas com caminhar, né, de um ponto para outro, ela já tira uma questão muito dogmática para nós, que é a morte. Ele diz, olha, se você transita, né, em condições diferentes, uma hora você está aqui encarnado por uma experiência devida em função do seu nível de evolução, né, e do teu passado, e daquilo que você combinou que você quer começar a limpar e resgatar, é uma condição que não muda a essência. Né? A mesma coisa acontece quando você desencarna. Então, também aqueles que, naquele momento, achavam que quando você desencarnava, você literalmente virava santo, também desmorona, porque você continua sendo a mesma pessoa. Né? Tem uma das frases, se eu não me engano, no Livro dos Médiuns, fala isso, olha, a vida continua no tempo e no espaço como ela sempre foi. Né? Com visões diferentes destes pontos de vista, sentimentos diferentes, sensações diferentes. Então, já que é assim, ele diz, o que você carrega, então, nessa viagem que é de evolução? Você não carrega nada do que a gente consegue, talvez, se preocupar mais aqui. Você carrega, por isso ele diz a realeza moral. Né? Porque a realeza efetiva, posses ou títulos, seja lá o que for, ela fica naquele ambiente que você viveu, que tem um motivo para ser. Né? E aí sim, uma série de outras discussões que vêm de papéis e responsabilidades de cada um de nós ao longo das nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, mais do que simplesmente ser um trecho sendo tirado de uma conversa de Jesus, ele estabelecer essa visão, e principalmente naquela sequência que a gente viu no índice do Evangelho, de começar a mostrar para a gente como se dá a relação do universo com cada um de nós, do ponto de vista macro e do ponto de vista individual. E o que quer dizer isso para mim, na verdade? A nossa, quando a gente mergulha no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e ele nos consome, quando eu digo consome, eu só enxergo aquilo, e aquilo se torna a principal e única forma de eu viver, dormir, acordar, possivelmente você vai se desconectar com esse todo e com essa visão mais ampla, com esse ponto de vista. E aquilo vai te fazer, de alguma forma, pior. Quando eu digo pior, você vai ficar mais sozinho. Você vai ficar, poxa, tem uma das coisas que ele discute também é a individualidade da alma. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, olha, nós somos seres que dependemos dessa vivência em conjunto, até para que a gente possa evoluir. Né? Por isso, a visão religiosa diz, olha, então para 2 minutinhos ao longo do dia e tenta se ligar com algo que você simplesmente não está vivendo aqui. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui hoje. Né? É tentar separar um pouquinho do que é essa vida cotidiana do nosso momento aqui encarnado, mas olha, vamos para 2 minutos, respira fundo, sente um pouco, que é muito mais amplo, se acalma, não tocar a vida. Né? Mas justamente com essa relação. E, ao mesmo tempo, ele diz, olha, é muito mais do que você está vivendo aqui agora. É muito maior do que você consegue enxergar nesse momento. No entanto, não é para você desprezar isso.
É muito mais para você dizer, cada pedrinha que você colocar no caminho, efetivamente vai mostrar nessa relação, através das leis universais, como as coisas vão acontecer no teu processo evolutivo. A gente tem um programa aqui, para aqueles que talvez conhecem, que tem um pedaço dele que fala justamente sobre todas essas leis universais, as leis divinas, que mostram essa relação. São leis, essas leis universais, elas estão estabelecidas, né? A gente, em algum momento, pela limitação do vocabulário, a gente falou em lei, então, se você fala em lei, alguém vai falar de um julgamento. E não é isso. A lei simplesmente como se comporta o universo, né? Então, se você de uma certa forma não, de novo, se fecha no momento no seu cotidiano, em que você está vivendo agora, problemas e soluções, alegrias e frustrações, ansiedades, angústias, e você não se abre um pouquinho, possivelmente o que você vai atrair é exatamente, essa é uma das leis divinas, ou seja, aquilo que eu emano é aquilo que eu atraio, né? Então, os teus pensamentos vão ficar também mais fechados, eles começam a vibrar numa sintonia que atrai pessoas com exatamente o mesmo pensamento. Então, já que essa relação ela é muito direta, muito simples, ninguém vai ficar o tempo todo julgando o seu pensamento. Não, é apenas essa relação, né? Se eu quero, de uma certa forma, ficar mais leve, entre aspas, mas deixar, talvez, com que o peso desse cotidiano, de ser um ser aqui encarnado com o peso da matéria, me deixe um pouco mais solto, é a hora que eu preciso respirar fundo. A gente faz uma série de exercícios, o Luiz sempre faz um exercício aqui e ali, na hora que a gente termina a palestra, antes do passe, justamente para eu poder tentar expandir um pouco essa noção de energia e, obviamente, me reequilibrar. Então, em cima eu acho que esse trecho do Evangelho, esse capítulo, ele traz muito isso, né, dessa noção, que não é simplesmente atestar o que Jesus conversou, mas era muito mais essa noção que ele, olha, a gente precisa entender essa relação entre os mundos. Ela é tão, ela está aí, não tem como mudar. Mas se você não se fechar para ela, vai perder uma oportunidade de ter uma vida muito mais equilibrada, né? Muito mais plena, porque você sabe exatamente como caminhar. E óbvio que ainda nessa relação, queira ou não, nós todos sempre procuramos um intermediário para que isso aconteça. Isso desde sempre, né? Você tem aquela figura, talvez, do agente religioso, não sei se eu posso chamar assim, porque cada um tem um nome, né? Padre, né? Rabino, seja lá o que for. Mas é sempre uma relação de alguém que tem que fazer essa... Parece na época que você tinha a telefonista, né? Que você ia fazer uma ligação, eu não cheguei a pegar isso, mas meus pais, eles contavam que o negócio ligava para uma central, assim, falou, quero falar com o Antônio. A hora que conseguiu falar com ele, me voltavam e ligavam, né? Então, ainda parece que funciona assim. Então, eu preciso de manivela. E devia ter manivela para tudo quanto é lado, porque era no telefone, no carro, tinha que estar carregando, né? Com manivela. Olha só, pois era uma secretária pública, né? Então, mais ou menos o que a gente faz com um médium aqui, né, cara? Aí eu queria falar com... Você vê, eu brinquei aqui, o Chico Xavier é isso, ó, será que precisava falar com meu filho, acabou de desencarnar, falou, dá 2 minutos que eu volto. E ele, né? Ou seja, eu sempre... O que Jesus começa a mostrar para a gente falar, olha, você pode também fazer, todo mundo tem celular, né? Se quiser, você fala com ele direto. Definitivamente. Por quê? Porque a tua relação é a tua relação. Na verdade, você fala. E esse é o problema, né? Você fala, talvez, sem saber o que está falando, né? O teu coração fala. As palavras falam através do que eu emano, né? E aí sim, as respostas vêm, que a gente
definitivamente não capta, né? Às vezes a gente capta, como é o meu caso, são 5, 10 anos depois, você fala, puxa, aquilo lá que aconteceu em 78. Porque justamente essa falta dessa noção do ponto de vista mais amplo, que ele pede o tempo todo para a gente. Que dá para até fazer. E o que é mais interessante dessa relação, e acompanhando essa sequência que eu mostrei, né, do primeiro capítulo, eu vim destruir a lei, e você vê, vim destruir a lei, imagina como aquilo não foi visto naquele momento, né? Mas o que ele queria dizer, Flávio, eu vim tentar acabar com que todos esses conceitos que vocês têm e mostrar algo muito mais amplo, né? E aí ele diz, olha, porque o meu reino não é desse mundo, e fala, e ele é muito mais complexo nessa comunicação. E aí ele diz, olha, no final das contas, existe um universo com, né, 1 zilhão de lugares, 1 zilhão de mundos, 1 zilhão de pessoas, todos eles estão, de uma certa forma, se relacionando, né? E aí, se relacionando como? E ainda bem que ao longo desse período, principalmente depois de 1850 até hoje, vem essa noção do trabalho da energia e de tudo que ela representa nessa conexão com cada um de nós, que é exatamente o que todos nós sentimos quando entramos num ambiente, conhecemos alguém, aquilo que vem, que a gente fala, deu química, não deu química, é isso tudo que está funcionando à nossa volta. E a gente, por algum motivo, muitas vezes pede para não se envolver, né? Parece que não é com a gente. Aqui tem, no final, eu mencionei para vocês, que é uma carta de uma rainha, que não dá para ler, mas eu convido para aqueles que, não sei se todos aqui têm olhado, se tiver. Quando ela desencarna, ela é rainha, uma realeza aqui da Terra, já nessa relação que a gente conheceu, e ela desencarna e diz, puxa vida, eu cheguei lá, eu achei que eu ia ser recebida como uma rainha, né? Mas não só não fui recebida como a rainha que eu era aqui, mas ao mesmo tempo eu vi pessoas que eram muito mais inferiores do que eu, em posições muito mais superiores do que eu podia imaginar. E aí ela diz, olha, estou dizendo para vocês que realmente a realeza moral é a única que importa. E aí, obviamente, ao longo da carta, ela dá esse testemunho de tudo isso que a gente acabou de conversar aqui. Mas com essa certeza que, no final das contas, eu não sei se para vocês já foi, talvez, dito de uma forma como para mim sempre foi, falar, você não leva nada daqui, né? Essa relação parece que é minha... Eu já vi lá o tamanho do caixão, realmente não cabe muita coisa. Mas não é esse o ponto. O ponto maior aqui não é o que não é só a mensagem do que eu não levo, mas o que eu levo. Para mim, eu lembro uma vez eu era pequeno, todo mundo falava, você não adianta você gostar disso, porque você não leva. Tá bom, então, mas o que eu carrego? E é isso que ele fala, deixa eu te dizer o que você carrega, então. Você carrega isso. Né? Essa evolução moral. Mas é de verdade. Né? Então, ela dá esse testemunho, e imagino que não foi, ao longo do tempo, a hora que ela pôde dar esse testemunho, que obviamente não foi imediatamente, mas essa noção e essa diferença brusca aqui, dessa experiência do testemunho de uma rainha, para a primeira frase desse capítulo, que é a conversa de Jesus com Pilatos. Aí eu acho que é mais alerta aí que está gritando todo mundo aí, né? O negócio não está bom, não. Então, mais do que nunca, eu queria convidá-los para dar uma olhadinha depois nesse capítulo, terceiro capítulo, desculpa, o segundo capítulo. É um capítulo muito gostoso de ler, mas ao mesmo tempo que vocês leiam com essa visão de como é que eu conecto isso com o mundo e como é que isso muda o meu dia a dia. É isso que a gente sempre pede aqui, né? Não são leituras simplesmente de curiosidade do conhecimento, mas como é que isso muda a forma como eu interajo comigo primeiro e depois com todo mundo à minha volta. Tá bom? Era isso. Obrigado.